A paz do Senhor, minha gente, bom dia, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 13 de maio de 2022, nós vamos ler os capítulos 24, 25 e 26 de 2 Crônicas. Vamos dar sequência aqui na nossa leitura e nós vamos ver que Joás fará alguns reparos no templo. Algumas reformas de joiadas serão desfeitas, o fim do reinado de Joás, Amazias, um próximo rei, vai reinar em Judá, e depois nós vamos ver também Uzias reinando em Judá e o pecado e o castigo de Uzias. Preste atenção que é uma leitura bastante interessante. A gente viu na data de ontem, no dia de ontem, que Deus deu uma grande vitória para... Vamos só pegar aqui para vocês verem, deixa eu só... Josafá, ele vai ter uma grande vitória, porque o Senhor, ele vai clamar a Deus e Deus lhe dará uma grande vitória. E aqui a gente vê esse padrão. Quando os reis... eles se voltavam para Deus, clamavam ao Senhor, o Senhor ajudava. Mas hoje nós vamos ver algo diferente, dá uma olhada. Capítulo 24 de 2 Crônicas diz assim: Joás faz reparos no templo. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo. Lembra que Joiada tinha levado ele para o templo, escondido ele no templo, tinha toda aquela questão envolvida ali? Ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás resolveu fazer reparos no templo do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes deu as seguintes instruções: vão a todas as cidades de Judá e recolham o imposto anual para fazer os reparos no templo do Senhor. Façam isso logo. Os levitas, porém, não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas saíssem e recolhessem os impostos que as cidades de Judá e a cidade de Jerusalém devem pagar para o templo? Moisés, servo do Senhor, estabeleceu que a comunidade de Israel pagasse esse imposto para a manutenção do tabernáculo da aliança. Ao longo dos anos, os seguidores da perversa Atália ou Atalia havia arrombado o templo de Deus e usado os objetos sagrados do templo do Senhor para adoração das imagens de Baal. Por isso o rei ordenou que fizesse uma caixa grande e as colocassem do lado de fora. E a colocassem do lado de fora da porta do templo do Senhor. Então foi proclamado em Judá e em Jerusalém que o povo devia trazer ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia requerido dos israelitas no deserto. Isso agradou a todos os líderes e o povo, e eles trouxeram de bom grado suas contribuições e as colocaram na caixa até enchê-la. Sempre que a caixa ficava cheia, os levitas a levavam aos oficiais do rei. O secretário da corte e um oficial do sumo sacerdote a esvaziavam e a levavam de volta ao templo. Assim faziam diariamente e reuniram muitos recursos. O rei e Joiada entregavam o valor aos supervisores da construção, que contratavam pedreiros, carpinteiros e artífices que trabalhavam com ferro e bronze para reforçar o templo do Senhor. Os homens encarregados da reforma trabalhavam com dedicação e a obra foi progredindo. Restauraram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando todos os reparos foram concluídos, trouxeram ao rei e à joiada os recursos que sobraram. O valor foi usado para fazer diversos objetos para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para o holocausto,
e para os holocaustos, além de vasilhas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, os holocaustos eram oferecidos continuamente no templo do Senhor. Joiada viveu muitos anos e morreu em idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado entre os reis na cidade de Davi, pois havia feito bem em Israel para Deus e seu templo. Irmãos, quando nós temos uma história com Deus e com a sua igreja física e institucional, aquela que você tem um endereço, isso há um valor diante do Senhor e você é honrado no céu. Então, fique muito atento como está o seu relacionamento com Deus e com a sua igreja, pois a igreja de Cristo é a imagem visível de Deus na face da terra hoje. Nós mostramos o nosso Deus através do nosso serviço na obra do Senhor. Como é que você está nesse quesito? Me diga. Continua. Versículo 17. As reformas de Joiada são desfeitas. Olha só, aqui vai começar um problema já. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram ao rei Joás e se curvaram diante dele. E ele ouviu os seus conselhos. Abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados, e adoraram postes de Azerá e ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Meu Deus, não aprende nunca. Assim o Senhor enviou profetas para trazê-los de volta para ele. Os profetas os advertiram, mas o povo não quis ouvir. Então o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do profeta Joiada. Ele se pôs em pé diante do povo e disse: Isto é o que o Senhor diz, porque vocês desobedeceram os mandamentos do Senhor e com isso deixam de prosperar? Visto que abandonaram o Senhor, agora ele os abandonou. Então os líderes conspiraram contra Zacarias, e o rei ordenou que ele fosse morto por apedrejamento no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta a lealdade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia demonstrado e matou seu filho. As últimas palavras de Zacarias antes de morrer foram: que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. O fim do reinado de Joás. Na virada do ano, o exército sírio marchou contra Joás. Invadiram Judá e Jerusalém e mataram todos os líderes do povo. Enviaram para o seu rei em Damasco tudo que haviam saqueado, embora os sírios tivessem atacado com apenas um exército pequeno. O Senhor entregou em suas mãos o exército muito maior de Judá. O povo de Judá havia abandonado o Senhor, o seu Deus, o Deus de seus antepassados. Por isso o juízo foi executado contra Joás. Os sírios se retiraram e deixaram Joás gravemente ferido. Seus próprios oficiais conspiraram contra ele, porque havia assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Os assassinos foram Josacar, filho de uma amonita chamada Simeate, e Jeozabade, filho de uma moabita chamada Somer. O relato dos filhos de Joás, as muitas profecias a respeito dele e o registro da reforma do templo de Deus estão registrados no comentário sobre o livro dos reis. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Vamos ver agora o que fez Amazias. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai.
Contudo, não matou os filhos dos assassinos, em obediência aos mandamentos do Senhor registrados por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por conta dos pecados dos filhos, nem os filhos por conta do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias organizou o exército e nomeou generais e capitães para todo Judá e Benjamim. Fez um censo e constatou que tinha um exército de 300 mil homens de elite com 20 anos ou mais, todos treinados no uso da espada e do escudo. Também pagou 3.500 quilos de prata para contratar 100 mil guerreiros experientes de Israel. Então um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Ele não ajudará o povo de Efraim. Se deixar que acompanhem seus soldados na batalha, mesmo que lutem com coragem, serão derrotados pelo inimigo. Era Deus quem dava a vitória, não eram as pessoas. Deus o derrubará, pois ele tem poder para ajudá-lo ou fazê-lo tropeçar. Amazias perguntou ao homem de Deus: e quanto à prata que paguei para contratar o exército de Israel? O homem de Deus respondeu: o Senhor pode lhe dar muito mais que isso. Então Amazias dispensou os soldados que havia contratado e os mandou de volta para Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e voltaram para casa indignados. Amazias criou coragem e conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde mataram 10 mil soldados edomitas na região de Seir. Capturaram outros 10 mil e os levaram para o alto de um penhasco, de onde os atingiram e eles se despedaçaram. Ou melhor, capturaram outros 10 mil homens e os levaram para o alto de um penhasco, de onde os atiraram, jogaram eles para baixo, e eles se despedaçaram. Enquanto isso, os soldados que Amazias tinha contratado e depois mandado de volta atacaram muitas cidades de Judá, entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3 mil pessoas e levaram grande quantidade de despojos. Quando o rei Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe os deuses que havia tomado do povo de Seir, estabeleceu-os, olha só, como seus próprios deuses, prostrou-se diante deles e ofereceu-lhes sacrifícios. O Senhor se irou grandemente e lhe enviou um profeta para perguntar: por que você se volta para deuses que não foram capazes nem de salvar de suas mãos o próprio povo deles? O rei, porém, o interrompeu e disse: desde quando você é conselheiro do rei? Cale-se antes que eu mande matá-lo. O profeta parou, mas o advertiu: sei que Deus resolveu destruí-lo. Por que você fez isso? E por que não quis aceitar meu conselho? Depois de consultar seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou esse desafio a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel: venha enfrentar-me numa batalha. Mas Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte mensagem, com a seguinte história: nos montes do Líbano, o espinheiro enviou uma mensagem ao poderoso cedro: dê sua filha em casamento a meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou o espinheiro e o esmagou. Você diz: derrotei Edom, e está muito orgulhoso disso. Mas meu conselho é que fique em casa. Por que causar problemas que só trarão desgraça sobre você e o povo de Judá? Amazias, porém, se recusou a ouvir, pois Deus havia resolvido destruí-lo por ter se voltado para os deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel e os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Trouxe-o para Jerusalém, onde destruiu 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta de esquina.
Levou embora todo o ouro e toda a prata e todos os utensílios do templo de Deus, guardados por Obed-edom. Também levou os tesouros do palácio real e os fez refém. Depois voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jeocás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se afastou do Senhor, houve uma conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram ali. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém num cavalo e ele foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Uzias governa em Judá. Todo o povo de Judá proclamou Uzias, capítulo 26, tá, gente? Capítulo 26. Uzias governa em Judá. Todo o povo de Judá proclamou Uzias, de 16 anos, como sucessor de seu pai Amazias. Depois que seu pai morreu e se reuniu a seus antepassados, Uzias construiu a cidade de Elate e a recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Esse Zacarias é aquele que o rei matou, viu, gente? Mas Deus tinha usado ele para preparar esse garoto aqui, Uzias, para servir a Deus. Uzias declarou guerra contra os filisteus e os derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdod. Ele construiu novas cidades na região de Asdod e em todas as partes da Filístia. Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, nas batalhas contra os árabes de Gur e nas guerras contra os meunitas. Os meunitas lhe pagavam tributo anual e sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém junto à porta de esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu fortalezas no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Era um homem que amava a terra. Tinha muitos trabalhadores que cuidavam de seus campos e vinhedos, tanto nas colinas como nos vales férteis. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados, prontos para irem à batalha, divididos em tropas. Esse exército havia sido convocado e organizado pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias. Estavam sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. As tropas de guerreiros valentes eram comandadas por 2.600 chefes de famílias. O exército era formado por uma elite de 307.500 homens, preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas para atirar pedras. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra, criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama se espalhou até os lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou poderoso. O pecado e o castigo de Uzias. Vamos lá para a reta final desse capítulo. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Olha só. Pecou contra o Senhor seu Deus ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar. O sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos. Confrontaram o rei Uzias e disseram: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor.
Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. O Senhor Deus não o honrará. Uzias, que segurava um incensário, ficou indignado, enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar do incenso no templo do Senhor. Naquele momento, apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Olha só. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados. Seu túmulo ficava num campo próximo que pertencia aos reis, pois o povo disse: era leproso. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Misericórdia, né? Essa é a palavra do Senhor, gente. Amanhã nós vamos continuar essa história linda, rumando ao final deste livro, para logo na sequência já entrarmos no livro de Esdras, que é maravilhoso. Vamos em frente? Deus abençoe e fique na paz.